Eu não tenho dúvida, se não tiver dando aquela dormidinha naquela cama grande, confortável, no ar-condicionado, se não tiver, já tá acordado, assistindo o programa, assistindo a televisão e ó, tomando um cafezinho, comendo um pãozinho na chapa. Tá falando de quem, João? Desse cabra aqui, ó, o Juan Macário, o cara que assumiu o volante, pilotou um carro como se fosse numa pista de velocidade a 163 km por hora, tá aqui a prova. No próprio carro dele tinha essa câmera aqui, ó. Ele parecia um piloto de Fórmula 1, no retão de Manaíra foi, atropelou e matou o trabalhador, o pai de família, o Kelton Marques. Isso aconteceu lá em 2021, em setembro. Esse cara fugiu, deu no pé, tudo errado, o cara passou no sinal vermelho a 163 km por hora, tinha bebida no carro, tinha droga no carro, esse cara fugiu, foi preso só em julho de 2022, foi condenado, a pena foi reduzida. E agora, João? Como eu falei, deve estar em casa agora. Se não está dormindo, está tomando um cafezinho bem gostosinho, né? Que a secretária fez, que a funcionária fez. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Olha só, João, o que aconteceu? Ele ganhou liberdade, vai colocar uma tornozeleira eletrônica. E vamos falar mais sobre esse assunto, principalmente sobre as medidas cautelares. A gente vai conversar agora ao vivo, né, com o advogado criminalista, o Dr. Roberto Mesquita, que vai explicar para a gente a diferença dessas duas coisas e que deve ter, o que deve ter contribuído para que Juan Macário deixasse o presídio lá em Catolé do Rocha. Aliás, eu não sei porquê, né, que ele ficou esse tempo todo lá em Catolé do Rocha, se o crime foi aqui, devia ter sido mandado para cá. Hein, doutor? Bom dia para o senhor primeiro. Bom dia, primeiro bom dia, obrigado por ter aceitado o convite de falar ao vivo com a gente aqui, ó, via chamada de vídeo, doutor. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor, eu quero que o senhor explique para a gente, né, essas medidas cautelares. Como é que funciona? A gente está falando aqui, primeiro ele foi condenado a uma pena máxima, depois caiu para 3, agora para outro. E agora, com pouco tempo de cadeia, o cara já ganha a liberdade, só botar uma tornozeleira eletrônica. Explica tudo como funciona para a gente, o senhor como advogado criminalista, doutor. Bom, eu vou explicar de uma forma mais ampla possível. O Juan Macário, ele foi condenado no que se chama no direito de dolo eventual, que é, na verdade, uma espécie de exigência de que a pessoa que comete um crime, ele, de certa forma, não teria o dolo, a vontade de querer matar alguém, mas da forma com que ele fez, a forma como ele estava dirigindo o carro em alta velocidade, cortando os sinais, ele assumiu o risco de produzir o resultado, que no caso foi uma morte de uma pessoa. Então ele foi julgado como se ele tivesse tido dolo, a vontade de praticar o crime. Durante a denúncia que foi feita pelo Ministério Público, eles colocaram uma qualificadora que seria a traição, a emboscada ou outro recurso que dificulte a impossibilidade de defesa da vítima. Ocorre que realmente na questão do dolo eventual, essa qualificadora ela realmente não incidiria, até pela forma de como foi, porque foi realmente um crime brutal, mas algo que aconteceu de certa forma, instantaneamente. Não houve uma premeditação, não houve alguma emboscada que foi feita, alguma traição. Isso é usado quando é um crime de homicídio de alguém que realmente sai de casa para pegar aquela pessoa específica. Ela faz alguma traição, alguma emboscada. A defesa dele, quando recorreu para o tribunal, pediu que se fosse feito um novo júri, pediu para que circunstâncias judiciais negativas fossem valoradas como positivas, para que a pena fosse menor, mas o tribunal realmente só reconheceu que essa qualificadora não existiria. Com isso, o crime que seria hediondo, o homicídio qualificado hediondo, ele agora é um crime comum. E o que mais interferiu nessa saída do Juan para a rua foi a questão de, por não ser hediondo,
ele teria que cumprir 40% da pena até ter direito de uma progressão de regime. Como o crime deixou de ser hediondo por ser homicídio simples, isso reduziu para o percentual de 25%. Então, por ele já ter ficado já preso, se eu não me engano, desde 2022, isso já serve como se estivesse contando com a pena de prisão. Então, por isso que ele foi posto em liberdade agora, no regime semiaberto. Então, ele vai ter que cumprir vários requisitos, não vai poder ir para bares, não vai poder beber, vai ter que se recolher em casa nos feriados, finais de semana, à noite, dependendo do horário. Isso tudo ele vai ter que cumprir até que extingua a sua pena. Muito bem, doutor. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para o senhor. Ele vai viver a vida dele normalmente. Essa é a verdade. Vai voltar a viver, obrigado, doutor, vai voltar a viver o luxo que ele tinha antes, assim como tantos outros. Enquanto isso, a família do Kelton Marques continua aí, ó. A esposa, ou agora a viúva, com os filhos, tendo que explicar sempre a ausência do pai. Você viu agora aqui o pai, o Luiz, o pai do Kelton Marques. É um sofrimento, é uma ferida que nunca vai cicatrizar, enquanto a família do Kelton Marques sofre. O Juan Macário está aqui, ó. Não vai poder ir para o bar, não vai poder ficar até tarde na rua, não vai poder frequentar, mas vai viver o luxo que ele vivia. É isso, a lei no Brasil é isso. O que a gente entende é dessa forma. Atropelar e matar aqui no Brasil, na verdade, não dá nada. Volta agora, liberdade, ganhou a liberdade, bota uma tornozeleira eletrônica. Assim também como o Padre Egídio, né? Foi condenado, aliás, foi preso, botou pra rua, o cara vai viver a vida dele normalmente, comendo a comida boa que ele come, vivendo no apartamento, na casa chique que ele tem. A exemplo desse sujeito aqui, ó, que assumiu o risco de matar uma pessoa, mesmo que não tenha escolhido, mas encontrou o Kelton Marques pelo caminho e acabou matando esse pai de família. É lamentável e revoltante trazer uma notícia como essa. É difícil engolir um negócio como esse, né? É difícil, é o Brasil, essa porcaria de lei do Brasil.